bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Match ou Crash. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Flávio Steffen. Olha só, hein? Ele que fala muito sobre fracasso, ele é empreendedor, ele é professor, palestrante, CEO, um dos CEOs do Vaquinha, né, Flávio? Isso. Né? A gente quer conhecer um pouco a tua história aí, já que o nosso podcast fala bastante sobre esse assunto, não é, Fran? Sim, na verdade é um assunto que inaugurou o Match ou Crash, tem tudo a ver, né? Porque o Crash, a gente fala também sobre quando o empreendedor deixa de inovar e acaba caindo, né? A empresa acaba perdendo faturamento, ou quando ele inova, acha que está fazendo um grande projeto e acaba colocando tudo a perder. Muitas vezes tem empresas que crescem muito rápido e acabam quebrando por causa disso, né? Mas a nossa ideia é falar também sobre isso e entender como a gente consegue se preservar. E no Brasil, falar sobre fracasso é um tema comum, assim? Olha, eu já falo de fracasso há mais ou menos 10 anos, mais que isso até, eu acho, um pouquinho mais que isso. E parece que é muito engraçado, porque eu tenho a mesma palestra, que é a mesma palestra que eu dei nos eventos. Eu já faço há 10 anos com aquela palestra e ainda tem gente, nossa, eu nunca tinha me dado conta como o fracasso pode ser bom. Cara, já passou 10 anos e as pessoas ainda estão alimentando essa visão do sucesso, como o sucesso sendo uma coisa muito mais factível do que o fracasso. Ou, tipo, eles veem o fracasso como uma coisa horrorosa. Na verdade, a gente sabe que não é, né? O fracasso ele é simplesmente uma etapa que a gente pode aprender e superar e tentar de novo, né? Só uma etapa do processo de sucesso ou não sucesso, mas é uma etapa igual. A gente leu uma frase sua em uma entrevista, não foi, Fran? Que você fala justamente que o sucesso ele serve para ensinar, né? Tu lembra da frase? O sucesso é inspirador, mas o fracasso ensina. Isso, exatamente. Essa frase ela me lembra muito assim quando a gente vai geralmente numa palestra de um caso de sucesso, né? Vai lá o cara falar da empresa de sucesso dele. E é muito interessante, tu fica ouvindo, cara, nossa, que legal, que inspirador. Só que tu chega na tua realidade, tá, e o que eu aprendi com isso? Nada, porque né, ele teve os contatos dele, ele teve a situação dele, as variáveis que tu não controla. Agora, o fracasso, ele ensina muito porque ele é replicável, né? Então, assim, se eu fracassei porque eu, sei lá, fiz um negócio, não tinha verbo, não conhecia o mercado, esse fracasso ele pode ser replicado para outras pessoas. Outras pessoas também podem cometer o mesmo erro, que vai ser igual ao meu erro. Então eu posso evitar esse erro porque ele é replicado. Então eu posso dizer, a Karine errou aqui ela tentou fazer um negócio e ela não sabia muito bem, eu vou tentar fazer de outra forma aqui. Então a gente aprende com o fracasso dos outros. Então a grande moral dessa frase que eu gosto muito é justamente que a gente pode aprender com o fracasso dos outros para não cometer, né, a mesma coisa. O fracasso, então, não é um pré-requisito para o sucesso. Não é um pré-requisito, mas ele é uma coisa que faz muito sentido, na verdade, né? Porque, de novo, fracassar é uma etapa. Porque tudo quando a gente vai tentar alguma coisa e a gente vai fracassar, possivelmente vai fracassar. Hoje mesmo eu estava num projeto ali, que a gente está vendendo uma mentoria, né, para o pessoal que queria vaquinha. E assim, a gente já fez um projeto, um piloto, porque a gente sabia que vai fracassar. Porque ele vai dar errado. Porque a gente está conversando com o público que certamente não vai ser o nosso público, como não foi. Então a gente está vendo que vai dar errado, mas a gente tá tudo bem, porque é parte do processo. A gente já validou que esse público não é, agora a gente vai tentar com outro público. Vamos ver com o que a gente aprendeu com esse erro para tentar fazer de uma outra forma. Então, para nós lá na empresa atualmente, o fracasso ele é basicamente só uma etapa, é um processo. É que quando a gente fala fracasso, parece que é quebra da Parece empresa, que é o ponto final, né? Fracassei. Exato, não parece que são os erros cotidianos, né? Os Exato. erros do dia a dia, que na verdade a gente está sempre aperfeiçoando o método. Errar ou fracassar? Eu acho que elas são muito similares, a diferença é o peso que as pessoas colocam na palavra fracasso, entendeu? Porque o fracasso ele é muito visto nesse tipo, assim, eu fiz uma empresa, quebrei a empresa, então eu fracassei. Tá, mas tu poderia ter fracassado de outras formas, poderia ter tentado de novo. Vamos pegar o exemplo, né, que eu sempre conto da minha história lá quando eu comecei a empreender. Eu tive um fracasso que eu chamo que é o fracasso retumbante, que é aquela coisa assim, quando dá tudo errado, tu gastou todo o teu dinheiro, toda a tua energia no negócio e tu fracassou. Mas era uma coisa que se eu tivesse fracassado de uma maneira mais rápida, né, como a gente fala no meio de startup, né, que é tu fracassar rápido, né, aprender rápido, né, é justamente isso, assim, tudo aquilo que eu aprendi lá no final, depois de ter gastado, sei lá quantos R$1.000, né, toda a minha energia, toda a minha vontade de empreender, que eu aprendi lá, eu poderia ter aprendido lá no começo. Eu poderia ter fracassado de uma maneira muito mais barata, muito mais rápida.
e ter tido tempo de, não, desse jeito não vai funcionar, vamos tentar de outra forma. Então tu vai buscando, vai fracassando, pequenos fracassos para tu ir corrigindo a rota com o tempo. Agora que tu começou a contar, então conta a tua história de Vamos fracasso lá. aí, vamos lá. Bom, a minha história, na verdade, com o fracasso, ela é um pouquinho anterior até a esse empreendimento, porque eu trabalhava aqui na PUC mesmo, e foi muito interessante que eu ganhei de presente, digamos assim, uma vaga que eu nunca tinha pensado na vida, que era ser gerente de projeto, né? Eu era desenvolvedor, mas eu era um desenvolvedor bem meia boca, digamos assim, né? E quando veio a ideia, Flávio, tu quer liderar um projeto aqui, né? E era um grupo de pesquisa que tinha na PUC, né? Legal, vamos ver essa experiência, né? Só que eu não tinha a menor ideia de como é que era ser um gestor de projeto. Naquela época a gente só tinha o PMBOK, né? Que era o método que o PMI, lá, enfim, que é um dos melhores conceituados da questão de gestão de projetos tinha. E eu vou estudar isso, e eu comecei a estudar, só que ao mesmo tempo eu tive a ideia assim, será que tem mais pessoas que nem eu, assim, que estão tendo essa dificuldade? Como é que eu sou um gerente de projeto? E eu comecei a escrever um blog falando do meu dia a dia, né? Dos acertos, dos erros que eu estava tendo e tal. E eu vi que começou a engajar, assim, pessoas que também estavam vivendo a situação, Flávio, me identifiquei muito com isso e tal. Então foi minha primeira visão com o fracasso, foi isso, assim, de começar a ser transparente num blog, né? Que eu estava escrevendo para poucas pessoas, obviamente, mas ver que outras pessoas também estavam vendo assim, cara, que interessante, eu nunca tinha pensado por esse jeito. Legal aquele post que tu falou lá, que tu fracassou, eu também já tive esse mesmo problema e tal. Então a minha visão começou dali. E quando eu comecei a empreender mesmo, mais anos depois, eu já fui empreender com essa visão, assim, cara, eu vou empreender, vou começar meu negócio, mas eu quero deixar tudo transparente para as pessoas, mostrar que para as pessoas que a gente pode empreender, né? A gente pode sair do negócio que a gente está tendo aí, e empreender do jeito que a gente acredita, da cultura que a gente acredita e tal. E eu era uma pessoa que sempre gostei de ser meio caótico, assim, minha cultura, vai ser uma empresa bem maluca, assim, né? Vai ser meio Google na época, era 2010 isso. Então, super. Quando a gente pouca gente falava sobre startup, era muito engraçado, em 2010 pouca gente falava de startup aqui no Brasil, né? Então, a gente meio que começou a falar, não ser os primeiros, obviamente, não vou ter esse ego tão grande, dizer, não, fomos os primeiros a falar, não é isso. Mas a gente começou a falar desse assunto. Mas basicamente, né? Não, mas não foi. No Brasil, não, né? Mas talvez no Rio Grande do Sul tenha sido os primeiros. Mas a gente falava muito desse assunto, nessa ideia de, cara, tu pode começar um negócio de uma maneira muito rápida, né? Eu já estava lendo o livro lá do Eric Ries, né? Do Startup, Lean Startup e tal. Startup Enxuta. Isso, Startup Enxuta. E aí, então, eu queria aplicar aquilo. E justamente, como ele trazia no livro, trazia essa visão real de, cara, o que a gente vai fazer de errado, o que a gente fez de certo e tal. Só que é muito bacana quando tu expõe as coisas e tu efetivamente aplica a realidade, né? E o que aconteceu? A gente falava, né? Tava cometendo os erros aqui, tava aprendendo aqui, mas na hora de produzir o projeto, a gente produziu achando que a gente estava fazendo a coisa certa. E não estava fazendo a coisa certa. Que a gente entrou no mercado que a gente não conhecia, que era o mercado da construção civil. Basicamente, em resumo, né? A gente criou uma aplicação que era para aquelas construtoras que na época estavam bombando esse mercado da construção civil, para eles venderem, né, mais facilmente os imóveis na internet. Basicamente isso. Assim, era o auge, era capa de revista. A gente olhou assim, cara, é um mercado que, de maneira tecnológica, eles estão muito atrasados, né? Então, eles não tem um site na internet, eles não vendem, né? O pessoal usa ainda muito classificados. Então, vamos tentar pegar essa galera que não sabe de tecnologia e fazer eles entrarem de uma maneira super tranquila na internet, com um aplicativo fácil e tudo mais, que eles possam vender pela internet, a gente ganha todo mundo junto, né? Então, assim, na teoria era maravilhoso, né? Só que, de novo, era um mercado que eu não conhecia, era um produto que começou uma coisa pequena e não virou uma monstrengo, porque é sempre assim, né? Apaixonou pela solução. Exatamente, a gente se apaixona pela solução, a gente quer lançar, tem aquela coisa, né, que a gente só vai lançar quando tiver perfeito, né? Então, assim, tu não quer lançar o MVP, que o pessoal tanto fala, né? Porque tu tem na tua cabeça, eu sei o que é o MVP, mas não vou botar um MVP, que um dia esse cliente ele vai olhar e vai falar, não, mas é isso aqui, eu não vou pagar por isso, então a gente quer fazer melhor, o nosso MVP banhado a ouro, né, que a gente brinca. É a metodologia da laranja, né? Exatamente. Ao invés de você comprar o suco pronto e vender o suco pronto, não, tu vai plantar a árvore, esperar a árvore crescer, pra daí vender. Exatamente. Ou seja, já tá perdendo tempo e dinheiro ali, né? Exato. Então, fazer um paralelo, uma vez a gente, já adiantando um papo, mas tu contou essa história, eu lembrei de uma história muito engraçada que a gente teve. A gente organizou mais adiante um evento chamado FailCon, que era a Conferência do Fracasso, né? Então a gente trazia pessoas para falar de casos de fracasso e tudo mais. E foi muito divertido, foram 4, 5 edições que a gente fez.
E uma das edições a gente fez um concurso com o pessoal, né? Que eles tinham que contar a maior fracasso que eles tiveram. E quem tivesse o maior fracasso ganhava lá um item lá que a gente conseguiu com o patrocinador. E o que aconteceu justamente, o cara que ganhou foi um cara que ele viu na internet que se eu não me engano, aqueles coqueiros que tu tem em jardim, assim, dava muito dinheiro, que lá custa 40 mil reais e tal. E o cara deve, vamos ganhar dinheiro, vamos começar a vender isso e tal, vai ser muito legal. Ele foi lá, montou toda a estrutura dele, foram lá, arranjaram um terreno, plantaram os coqueiros para fazer o negócio. E daí eles, depois que eles fizeram tudo aquilo, eles pararam assim, tá, e agora? E o cara disse, bom, agora vocês têm que esperar uns 10 anos pro coqueiro crescer e vocês começarem a vender. E ele, tá. Então eles já fracassaram no dia 1, assim. Tá, e o que a gente vai fazer com esses coqueiros agora? 10 anos, né? Deve ter passado 10 anos. Então foi mais ou menos falou da laranja, muito parecido com isso. Não, mas tem erros muito primários, assim. Mas tem, eu lendo também sobre a tua história de fracasso, não achei ele tão fácil de perceber o que aconteceu, a não ser que ele era muito inovador para a época. As pessoas ainda não estavam consumindo naquele formato. E aí eu não sei quero a tua opinião, se o fracasso ele é fundamental porque as pessoas precisam aprender com os erros, ou continuar empreendendo, continuar tentando depois mostra uma resiliência, mostra uma força tão grande e emocional. E eu até queria entender como é que foi esse processo depois do fracasso, para voltar a empreender. Isso é bacana, tem uma frase que eu gosto muito também, né? A diferença entre a resiliência e a teimosia, né? Que a resiliência é tu tropeçar, cair, mas aí tu vai tentar, beleza, vou tentar de outro caminho, vou tentar de outra forma. E a teimosia não, tu tropeça e cai, tu tenta, continua batendo a cabeça na parede, não, vou conseguir derrubar essa parede. E é justamente isso que a gente tem que evitar, né? No meu caso, assim, só para terminar aquela história, o que foi o grande erro que eu digo que a gente teve, né? O fato de a gente não conhecer o mercado foi fundamental, de todos, assim, foi fundamental. Porque a gente se apaixonou muito pela ideia, né? Então já é uma coisa que é um erro clássico do empreendedor, que quando se apaixona pela ideia, o que acontece? Tu fica muito emocionalmente agarrado naquela ideia. Então, assim, tu não aceita tu não aceita que a coisa vai dar errado, porque, não, a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, né? Tipo, tu vai vender o produto, o cara não aceita, não, acho que ele não entendeu bem o que eu quis dizer, então vou tentar de outra forma. E tu fica batendo na teimosia, batendo a cabeça, em vez de efetivamente parar e pensar, por que ele não comprou, né? Deixa eu tentar entender aqui onde é que eu tô errando. Tu não aceita. E o fato de eu não conhecer o mercado, né? Eu tava lançando um produto que era extremamente digital, que ele só teria lucro, né? Só teria lucro se ele tivesse escala, né? Então, assim, para ter escala, eu não poderia fazer uma venda de 1 a 1, né? Como é que eu vou vender para uma construtora do Nordeste, assim, ter que ir lá no Nordeste para bater na porta do cara e vender? E esse público, ele estava muito acostumado a venda 1 por 1. Então, eu ligava para marcar reunião com eles, acessa o site. Não, vem aí para conversar. Eu, cara, não vou ter escala nunca se eu for tentar convencer o cara. Tu vai, marca uma reunião, o cara te enrola, mais uma semana tu vai lá de novo. Então, assim, para fazer uma venda de R$89, assim, não valia a pena, né? Não ia valer a pena, não tinha como. Então, foram essas coisas que... Exatamente. Então, a gente vê que não conhecer o mercado é um erro clássico, porque são várias variáveis que tu vê assim, meu produto ele não tem aderência nenhuma, o pessoal não está preparado, o pessoal já está ganhando muito dinheiro dessa forma, por que eu vou criar mais um canal? Vai gerar complexidade para eles, vão ter que gerenciar um site. Não, mas às vezes a gente adapta, né? Porque talvez vender para construtora não era, mas hoje a gente vê que as imobiliárias são todas digitais, é todo um formato digital de venda de imóveis, de aluguel, Airbnb, enfim. Às vezes é o adaptar, é o continuar, não é a teimosia, mas a resiliência de adaptar, continuar desenvolvendo, né? Com certeza. Porque, claro, se for pensar nesse processo só para construtoras, não seria tão factível. A gente, né, eu digo nós que estamos na inovação, a gente pensa, a nossa cabeça está formatada de uma forma diferente, o grande público não. Exato. Muitas vezes não entende nem o que a gente está falando, principalmente para quem é da área de tecnologia. E tu fala de digital, de mercado digital, numa era em que as pessoas eram analógicas. Eram analógicas. E era um mercado extremamente analógico, né? Então, assim, a barreira de entrada era enorme, né? Então, eu poderia tentar, esse projeto ele teria, né, não quer dizer assim, o projeto nasceu morto. Na mão de uma outra pessoa, possivelmente conhecesse o mercado, ele poderia fazer muito sucesso. Mas na minha mão ali não faria sentido, porque a maneira como eu não conhecia o mercado, não tinha acesso a esse mercado, não tinha
aquela network, né? De alguém me apresentar pro fulaninho, vou falar, sei lá, com o sindicato das construtoras. Eu não tinha esse acesso, eu tinha que desbravar esse mercado. E eu não tinha tempo para isso, não tinha... Sim. Porque o dinheiro estava acabando, eu estava ali tentando vender desesperadamente, daí eu consegui fazer uma venda e não deu certo, no fim das contas. Então, era muita decepção, digamos assim, para um negócio que não dava certo. Em 2012, eu trabalhava numa instituição, que eu não posso falar o nome aqui, mas é uma instituição grande, e no departamento de comunicação, eu quis criar um perfil no Facebook para a empresa. Uhum. Me chamaram de maluca e logo eu fui mandada embora, porque eu tava surtando. Nossa. Ok, um ano depois popularizou o Facebook entre as empresas, aí nasceram as páginas e tudo mais, né? Isso em 2012, era numa época que as pessoas não estavam pensando no digital, botar uma empresa no digital, né? E aí você, digamos, né, você estava assim à frente do teu tempo querendo vender um produto que teu público não entendia. Que não entendia. Eu sempre digo assim, né? Eu cheguei a essa conclusão passado um ano depois. Foi quando a gente acabou o produto, né? Um ano desenvolvendo o produto, porque a gente ia ficar perfeito, obviamente. E daí a gente botou ele no mercado. Então, assim, a gente tinha uma expectativa que em 6 meses a gente ia ter 50 clientes, a gente não teve nenhum, né? Em 6 meses. E aí, foi esse momento, assim, então 1 ano e 6 meses depois que eu parei, cara, não vai dar certo, né? Vamos desistir. Parece fácil 50 clientes em 6 meses. Exatamente, né? Aí o que acontece? Né? Tu já gastou não sei quantos mil reais no projeto, né? Tu já mobilizou todo o teu negócio, todo o teu foco para aquilo, deu errado. E o pessoal fala, tá, mas e por que tu não pivota, né? Cara... Porque não tem dinheiro, porque não acabou a energia, porque acabou de vontade de fazer esse projeto. E tudo isso que a gente olhou depois para trás e aprendeu com o que a gente fez errado, né? A paixão pela ideia, conhecer o mercado, sempre estar muito à frente do tempo, né, para aquele mercado e tal. Tudo isso se resolveria se 2 semanas, na segunda semana lá do lançamento do projeto, a gente fosse falar com o cliente, chegar, falar com, marcar 10 reuniões. Um PowerPoint, tentando vender. Exatamente. É o MVP, né? Esse era o MVP. Faz ali um esboço do que a gente quer, marca uma reunião, apresenta pro cara, tenta fazer uma venda, e vai dizer, não, isso não me interessa por causa disso. Não me interessa por causa disso. Então tá, esse mercado acho que talvez não seja para mim, ou não, tem que melhorar aqui e tal. Eu teria a mesma resposta com... sei lá, 1 ano e 6 meses antes, assim, sem gastar todo aquele dinheiro que eu gastei. Agora tu falou um outro gancho aí, que é da energia. E aí você foi ali, dedicou toda a tua energia, gastou a tua energia, e agora? Como é que faz para recuperar isso tudo, para começar de novo, para tentar um novo fracasso? Olha, eu sempre falo, né, de uma maneira bem aberta, que esse foi o período mais horrível para mim, assim, na parte de profissional mesmo, assim, porque... né, tu tá com uma expectativa, né, de, pô, vou abrir meu negócio, né? Na época eu tava morando com meus pais ainda, foi uma decisão que eu tive de, não, vou morar com meus pais, que daí eu consigo lançar o produto, eu vou usar aqui, meus pais moravam em casa ainda, então era uma salinha do lado da garagem, literalmente uma salinha, uma startup de garagem, né, que Microsoft, tava ali. Facebook, Apple, tudo nasceu ali, né, então a gente corta custo assim. Então a gente montou um negócio para justamente, né, quando começasse a vender, ter um escritório e tal, tu tem os planos já que tu imagina. E obviamente deu tudo errado. E é um baque, assim, enorme, né, porque toda minha energia, todo o dinheiro que eu tinha juntado para aquilo morreu. Não tem como recuperar. E tu tem um produto que tu não consegue vender, tu não consegue chegar num cara, olha, tem aqui uma coisa que funciona, quer vender? Não quero. Tu fez nada, né, praticamente tu fez o que a gente chama de vaporware, né? Um vapor ali. Desenvolveu um software vapor ali que ninguém vai querer usar, e era isso. E daí tu fala também, que eu li numa das tuas entrevistas, gente, ele vai nos jornais, ele fala sobre isso, tá? Você fala do evento, né, que tu trouxe aí, tipo, foi difícil falar com as pessoas queriam falar sobre o fracasso, como que era abordar e como era a resposta das pessoas para isso. Sabe que a ideia do evento foi muito engraçada, que foi bem nesse período que eu tava embaixo, né? Isso foi no final de 2011, mais ou menos, que a gente teve a ideia do evento. E eu fui num evento que era, se eu não me engano, um desses de startup, assim, que era quase uma rede de apoio. Era quase uma rede de apoio. Mas era um evento de startup, assim, que o pessoal tava transmitindo um evento americano, não lembro que evento que era. E a gente tava lá assistindo, todo mundo junto, assim, e lá pelas tantas o cara aparece, o cara era só falando de fracasso, como é que ele tinha errado, e fica olhando, cara, você se identifica com aquilo, né? Fica assim, cara, que legal. E eu lembro que eu botei eu botei na internet, né? Foi no Facebook ou no Twitter, alguma coisa assim, que legal essa palestra do fulaninho e tal.
E o cara falou, olha, mas se tu gostou dessa palestra, tu ia adorar esse evento aqui. Ele me falou da FeioCon. Eu olhei, cara, eu não acredito que existe um evento de fracasso lá nos Estados Unidos. E eu entrei em contato com a criadora do evento lá e falei, olha, é um evento muito legal a tua ideia, eu queria muito trazer ele pro Brasil, tu me ajuda, como é que eu faço para licenciar o evento e tal? E ela me ajudou daí a montar, porque ela nunca tinha pensado também nisso, assim, de licenciar evento e tal, ela montou toda a estrutura lá, e a gente ia ser, na verdade, a primeira edição fora do Brasil, mas acabou sendo a França depois, que chegou antes, mas foi muito bacana, assim, da gente ver que as pessoas estavam interessadas, né, em ouvir sobre fracasso, e a gente teve essa ideia. Eu nunca tinha organizado um evento na minha vida, então eu convidei um amigo meu, que era o Rafael Chanin, inclusive aqui do Tecnopuc, ele é um gestor aqui do Tecnopuc, e eu falei, cara, vamos fazer esse evento maluco aqui, e ele, cara, nunca organizei um evento na vida, eu também não, mas, cara, é muito legal, e foi bacana que ele também tinha passado por um período de fracasso, e ele se identificou também, ele, cara, vamos testar, vamos ver o que acontece. Daí agora tu imagina tu vender, no caso, trazer palestrantes para falar sobre fracasso num mercado como o Brasil, que as pessoas não estão acostumadas a falar de fracasso. Não Isso em quer, 2012, Isso né? não vende. E em 2012 a gente tá falando de reportagem lá de revista, que o pessoal falando das 10 hábitos de sucesso, era só sucesso pra cá, sucesso pra lá, conheça um grande empreendedor. Na internet é uma maravilha, Claro, galera, faz muito sucesso, claro. vende curso assim, é que nem água, é uma maravilha o sucesso. Claro, era tudo cabo de revista, então ninguém queria falar de fracasso, porque era um sucesso, o fracasso era o cara que realmente deu tudo errado, cai fora aqui. E a gente teve essa ideia do evento, a gente tentou organizar sozinho, não deu certo, felizmente a gente não organizou sozinho. A gente foi buscar ajuda com outras pessoas que se apaixonaram pela ideia e a gente acabou fazendo uma antiga famigerada nosso coworking lá no Shopping Total, a primeira edição. A gente conseguiu 7 palestrantes, desses 7 palestrantes, só 3 falaram de fracasso. Porque os caras, não, pode deixar, chegava lá, falava o fracasso do cara era assim, uma vez a gente marcou uma reunião e deu errado a reunião, daí é isso, sabe? Então as pessoas não entendiam o que era o negócio. Eu acho que não entraram. E as pessoas não pensam sobre o que Exatamente. acontece. A maioria não consegue refletir, não consegue chegar nesse alcance, né? Hoje tu identifica fracasso dentro de uma empresa como Vaquinha, que é um case de sucesso, né? Mas fracassos de projetos específicos, na forma como conduz, e tá sempre aperfeiçoando. Isso é uma capacidade, assim, né, de se desenvolver enorme. A maioria das pessoas não consegue nem chegar, nem ter esse alcance. Né? Mas agora a gente até consegue ver de onde é que veio o Surge Vaquinha, né? Tipo, tô falindo, vou criar uma vaquinha pra ajudar a me recuperar, né? Sabe? Mas foi engraçado porque isso foi em 2012, né, que a gente fez a primeira edição e vendeu muito certo, e a segunda edição já foi legal. Daí eu conheci o pessoal do Sebrae, vocês não querem vir na Feira do Empreendedor? A gente ganhou pela primeira vez dinheiro com o... ganhamos dinheiro com o Sebrae, isso é uma dica. Mas quantas versões precisam? 2 edições, olha já tô pra 4 aqui, ó, o Sebrae. Mas foi bacana porque daí a gente pôde trazer a criadora do evento lá dos Estados Unidos, então ela pôde trazer a visão americana, né, real, assim, do Vale do Silício, de como é que funciona o fracasso, e tu vê que eles estão muito avançados, né? Muito avançados em relação a gente. Assim, na época já estava, imagina hoje, né? Então, tem no marketing, né? Uma técnica de marketing que se chama Design Thinking. E eu falei aqui no nosso primeiro episódio que nos Estados Unidos eles costumam contratar pessoas que já fracassaram pelo menos 1, 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque tu errou e, poxa, eu não vou bater na mesma tecla. O certo né? Exatamente, algumas pessoas continuam batendo na mesma tecla, mas o correto aprendi com o erro, vou fazer diferente dessa vez. Isso é uma técnica, porque realmente, uma vez que tu erra, tu tem que, no mínimo, aprender, né? Tem que aprender, com certeza. Né? E isso eles falam, e acontece mesmo, né? A gente brinca, mas é verdade porque eu conheci um amigo meu que ele teve uma empresa bem de sucesso aqui, que é a Rocket Chat, e ele contou uma vez que foi uma empresa que recebeu aporte americano, assim, o Gabriel ganhou muito renome por causa disso. E ele contou numa palestra uma coisa que eu achei muito interessante, que quando ele foi lá buscar investimento lá fora, né, um dos primeiros investidores que ele conversou, o cara chegou assim, ele explicou a ideia e tal, o cara entendeu, fez um cheque ali de $10 mil, entregou pra ele, toma aqui, eu quero ver o que tu vai fazer com esse dinheiro. Quem é que no Brasil faria uma coisa dessa, te dar uma carta branca, eu quero só ver o que tu vai fazer com esse dinheiro aqui, vai investir em marketing, deu carta branca para entender como é que ele pensava, onde é que ele investia e tudo mais. Então, assim, eles sabem, cara,
é um dinheiro perdido na cabeça do cara, assim, mas é uma forma de aprender como é que ele vai fazer, né? Se é um cara bom mesmo, se é um cara que vai usar de maneira correta. No Brasil isso nunca acontece, né? Eu sempre lembro de um episódio que eu assisti um podcast bem antigo até, do primeiro Shark Tank, né? Que estavam entrevistando a Cris Arcangeli, e aí eu lembro que ela falou justamente de um caso, que foi um caso que foi na Feilcon, que foi o cara que... não vou lembrar do nome dele, se era Rodrigo ou Ricardo agora. Mas ele ficou famoso porque o produto que ele estava vendendo era o chamado bosta em lata. Vocês já ouviram falar desse? Não! É muito engraçado. Peraí, conta. Não, ele contou a história dele é muito engraçada, porque ele é um cara vendedor e tal, não sei o que, tinha uma empresa, quebrou várias vezes, ele mostrava seus erros que ele tinha cometido, e um cara uma vez chegou pra ele, cara, tu é tão bom vendedor que tu vende até bosta em lata dele. Tá aí uma boa ideia. Ele foi lá e criou, né, uma latinha bonitinha, assim, que era adubo, né? Era adubo, então já uma bosta em lata e tal. Ainda bem que tu falou adubo, porque eu já tava aqui, tipo... Não, era adubo pra planta e tudo mais. E aí ele foi no Shark Tank. Mas que marketing, né? Ele fez um marketing, o cara foi muito inteligente, assim. E ele foi no Shark Tank, né, pra apresentar, na primeira temporada, ele foi lá, apresentou o negócio. E todo mundo, né, achou engraçado. E a Cris Arcangeli falou, não, achei legal a tua ideia, vou investir e tal. E eu não lembro se foi no episódio ou foi nos bastidores que ela depois contou, que quando ela disse que ela ia investir, todos os outros Sharks falaram assim, não investe nele, olha, o cara já fracassou não sei quantas vezes, quebrou quantas empresas, o cara é fracassado, não investe. Os caras que são Shark Tank estavam dizendo para ela não investir porque o cara tinha quebrado a empresa, né? Então, o que esperar do empresário normal brasileiro se os Shark Tanks têm essa visão, né? Então, lá fora, os caras iam falar, não, show, o cara já fracassou, eu quero estar com esse cara, o cara é muito inovador e tal. Então, a gente tem uma visão aqui no Brasil ainda muito restrita, né? E pelo que eu vejo, assim, né? Eu fico conversando com muita gente ainda hoje, a gente continua ainda, né? A gente está indo passos de baby steps ali, né? A cultura ainda, ela valoriza a pessoa que deu muito certo, enfim, e o que tá recomeçando não. O cara que fala de fracasso, nossa, ele fala de fracasso, que coisa louca. Não, ele quebrou. Exato, né? Então, não vou nem tem ficar uma perto. visão, né? Tem uma visão. Não vou porque vai que pega, né? Não vou, tá louco. Basicamente. Vai que pega. Mas aí você teve um monte de história de fracasso e, enfim, você é dos sócios da maior plataforma, né, de me ajuda arrecadação. aqui, de arrecadação online. que é a vaquinha, a arrecadação online que é a vaquinha. Inclusive agora na época da enchente foi Sim. muito utilizado, foi enorme. Foi muito maluco. E tu vê, mais ou menos nessa época da Feilcon, lá em 2012, a gente tava tentando lançar vários produtos, tava errado e tal. E umas vezes a gente tentou, estava surgindo esse modelo do crowdfunding, né, do financiamento coletivo no Brasil, com o Catarse, que foi o primeiro assim, que trouxe esse conceito, né, de... O que é o crowdfunding, né? Não é só uma vaquinha online. O crowdfunding tinha um conceito que era o seguinte: a pessoa vem com um projeto, assim, eu quero fazer um teatro, uma peça de teatro nova, quero lançar um livro, quero fazer um produto, né? E o pessoal vinha com a ideia e tu financiava aquela ideia, né? Então, em troca, tu ganhava o produto ou tu ganhava algum brinde, assim, se tu doar tantos reais, tu vai ganhar uma camiseta e você é o primeiro a usar o produto. Então, era esse conceito que eles estavam trazendo para o Brasil. E eu olhei aquilo, cara, interessante, né? A gente podia ver uma forma de entrar nesse mercado, e a gente teve a ideia de atuar com um projeto chamado Bicharia, que era uma plataforma para causa animal, usando esse conceito do financiamento coletivo. E quando a gente teve a ideia, pareceu muito legal e tal, a gente foi falar com o pessoal do Catarse, o pessoal achou muito bacana a ideia, mas o que a gente fez? Antes de começar a desenvolver e lançar, a gente fez um monte de testes, né? A gente foi falar com as pessoas, né? Fomos entrevistar as pessoas, Aprendeu. fomos falar com as ONGs, fomos falar com as pessoas que doavam, né? O que motivava elas a doar, né? Quais eram as dificuldades que as ONGs tinham. E o fato de tu conversar com as pessoas, assim, explode a tua cabeça. Porque aquela tua ideia original que tu tinha, né, tem aquela frase clássica do Steve Blank, né, que ele fala que nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o cliente, né? Foi justamente isso. A gente tinha uma visão maravilhosa de como é que ia ser o Bicharia. Quando a gente foi falar com as pessoas, não vai ser assim, vai ser desse outro jeito, vamos tentar assim, vamos tentar assado. E quando a gente lançou a ferramenta, a gente tinha uma noção que ela tinha chance de dar certo, porque a gente já tinha um feedback bacana. E efetivamente deu certo, acabou ganhando bastante repercussão na época, assim. A gente foi capa do G1, inclusive, foi uma coisa assim, bizarra, assim, imagina a gente lá na salinha lá, a gente tava fazendo foto pra gente no G1, foi muito legal. Mas porque a gente surfou a onda, né, de estar ali entrando nesse mercado com um projeto legal, que fazia impacto social e tudo mais. E foi a partir desse projeto que eu conheci o pessoal do Vaquinha, que já existia desde 2009, né, o Vaquinha. Ele já existia.
mas ele era um projeto muito focado em vaquinha para produto, em vaquinha para fazer uma viagem, né, em vaquinha para o churrasco. E a causa social que meio que abraçou eles, entendeu? Sim. Então, assim, o pessoal viu, tá, mas eu posso fazer uma vaquinha também para comprar um remédio do meu filho, pro meu exame médico e tal. Sim. E aí, o pessoal na época viu que, pô, eu acho que a gente pode mudar nosso foco aqui e ir pra parte social também, né? E daí, quando eu entrei no Vaquinha em 2015, eles, entre aspas, compraram o Bicharia, né? Porque, na verdade, eu não tinha dinheiro, então eu virei só sócio da empresa na época. Mas eles estavam, depois de 5 vezes que eles estavam prestes a fracassar, né, a quebrar a empresa, efetivamente, eles estavam tentando vender a empresa na época e não conseguiram, porque sempre dava algum problema. Foi assim, foi o fracasso do fracasso, né? Tu tentar vender a tua empresa, dá errado e tu, cara, meu Deus do céu. E eles tentaram dar a última chance, assim, pro Vaquinha, porque eles viram que, né, o negócio ainda, por mais que estava morto, assim, ele ainda tinha alguma coisa. Então, vamos mudar a tecnologia deles, contrataram a minha empresa para fazer a nova versão do Vaquinha. E olha só que legal, quando a gente criou a nova plataforma do Vaquinha, a gente viu que uma das coisas que fazia o Vaquinha não crescer era a tecnologia, porque o que acontecia? Vinha uma vaquinha que ia para mídia, né, para TV, para o jornal, as pessoas entravam no site para fazer a doação, o site caía porque não tinha tecnologia. E aí tu não tinha escala, porque as pessoas não conseguiam doar, saíam fora, o seu site não funciona e tal. E quando a gente mudou a tecnologia, as pessoas entravam e não caía o site começou a crescer, porque daí o que acontece nessa situação? Quando uma vaquinha dá certo, a gente chama o efeito dominó, né? Uma vaquinha lá vai pra mídia, dá certo, outras pessoas se inspiram, eu também tenho um filho na mesma situação, vou criar uma vaquinha também. Isso inspira outras pessoas a criar a vaquinha também, e outras pessoas a doarem, então tu dá uma voz, né, pra uma causa que às vezes é super rara, né? Eu posso contar a história daquela doença AMI, foi uma doença que teve muitas vaquinhas com a gente, assim. Sempre, naquela época que eu conhecia a vaquinha, porque começou a compartilhar no Instagram, a gente e era o remédio mais caro do mundo e tal, e várias, se formou uma comunidade de AME, assim, por causa do Vaquinha, né? Então, assim, a gente meio que teve esse impacto social de uma maneira completamente que a gente não imaginava, né? Que a gente, já é uma plataforma ali de vaquinhas, mas a gente também participa de movimentos, né? Então a gente começou a conversar com as famílias de AME para ver como é que a gente poderia ajudar eles e tal. Então, e eu acho sensacional o nome, né? Vaquinha. Vaquinha. Ainda para ficar bem. E quando a gente, né, antes de conhecer da plataforma, né? Era aquela, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma cerveja. Vamos fazer uma vaquinha para fazer uma viagem. E era sempre isso, né? A palavra vaquinha, a galera pegou a palavra. E hoje o pessoal escreve vaquinha com K quando vão fazer isso. Vamos fazer uma vaquinha, né? Tu já sabe, ó. É tipo Gillette. Virou uma marca, é tipo sabão em pó Omo. Exatamente. Virou uma marca, muito bacana. É muito legal, né? Muito legal. Agora na enchente, assim, foi uma enxurrada, né? Foi uma loucura. Porque... Você sabe, a gente estava vivendo aquela coisa camada em cima de camada, então milhares de grupos se formaram, né? Cada um trabalhando no que alcançava. E aí a vaquinha foi útil para todo mundo, ajudou todo mundo assim, a se organizar, foi sensacional. Não, a história da campanha foi muito, muito maluca, porque na época eu estava cuidando da parte desses projetos de causas, né? Então, assim, a gente já tinha tido em setembro, né, de 2023, aquela enchente lá no Vale do Taquari, especialmente, que foi mais devastador até, porque morreu muita gente, foi uma coisa repentina. Sim, não tinha nenhuma e daí teve o pessoal do Pretinho Básico que fez uma campanha, teve o Badim, né, que o Badim Colon lá fez a campanha dele, que arrecadou 2 milhões e tal. E a gente tinha feito a nossa campanha, que também tinha arrecadado, acho que chegou uns 300 mil, alguma coisa assim. A gente, legal, conseguimos organizar as coisas, foi tudo bacana. Então a gente já meio que se estruturou assim, se acontecer de novo, né, a gente vai fazer desse jeito, vamos fazer assim, para ficar mais certo e tal. E aconteceu, né? Daí veio e aconteceu. Antes disso, teve um outro ensaio que foi, se eu não me engano, ali em janeiro ou fevereiro, teve uma outra enchente aqui no Rio Grande do Sul, mas foi menos assim, então a gente também ajudou de alguma forma, pegou Santa Catarina também. E aí veio a de maio, que foi devastadora, né? E foi muito interessante que, desde o primeiro começo, a gente pensou assim, cara, vamos criar agora, vamos conectar assim, o pessoal do Pretinho Básico, vamos conectar o Badim e fazer nós gerenciar o dinheiro para eles, porque eles tiveram muito problemas, né? Eles fizeram a vaquinha, eles tiveram, como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai fazer com a RBS? Como é que o Badim vai prestar conta? Como é que ele vai fazer? A gente falou assim, vocês viram embaixadores e a gente gerencia o valor. Vocês digam, eu quero doar para tal coisa, a gente vai lá e faz a doação para tirar esse peso deles, eles só fazerem
à frente, né, de divulgação e tudo mais. Não, são embaixadores, né? Embaixadores, foi a melhor decisão, eles adoraram, porque foi muito mais fácil para eles, né, nesse tipo de situação. E a gente tinha uma expectativa que ia arrecadar 5 milhões, né? E a gente arrecadou 80 milhões. Nossa. E foi uma coisa assim, ó, eu juro, a gente arrecadou, esses dias a gente estava olhando ali, 60 milhões em mais ou menos 7 dias. É um negócio assim, descomunal, as pessoas não têm noção do descomunal que é o negócio. Assim. Foi a primeira vez que eu vi, desde que eu estou no Vaquinha em 2015, que o site saiu do ar, porque teve muito acesso. Foi uma coisa assim... Sabe, a galera não sabia o que fazer, porque nunca tinha acontecido aquilo. Era mais de, sei lá, 60 mil pessoas ao mesmo tempo na ferramenta. Então não tinha como processar tanto pagamento, mas o site uma hora pediu a água e ficou assim, umas 2, 3 horas fora do ar e voltou. Mas foi Tava um todo negócio mundo maluco. desesperado na sua individualidade pedindo socorro pro Brasil inteiro. Então qualquer pessoa que entrasse na E internet foi no era... Brasil todo. e aí tipo, nessas todo mundo atividades. começou a pegar número de vaquinha E é doado. muito Exatamente. interessante, porque louco. essa força também do Vaquinha, com o Badim, com a rádio, aí teve uma confiança das pessoas, Com certeza. né? Que em vez de E tu vê, doar na... voltando ao assunto de fracasso, tem muito a ver porque que o Badim, por exemplo, aceitou muito assim vir com a gente, né? Porque ele teve um fracasso enorme na campanha anterior dele, né? Sim. Ele arrecadou 2, 3 milhões no CPF dele, já foi um caos para a vida dele. Ele teve a ideia genial, eu falo debochado porque eu conheço ele, mas ele teve a ideia genial de doar diretamente para as pessoas. Ele ia nos lugares, vou doar para ti então aqui, tal. A ignorância. A vida dele foi, Assim, na cabeça dele ia ser muito legal fazer isso, mas na prática Virou caos. virou um caos a vida dele. Então, o que a gente fez, né? A gente aprendeu com esses erros, falou assim, a gente só vai doar para pessoas que podem multiplicar esse impacto. Então, assim, vocês vão criar um grupo que vai ajudar as pessoas. A gente vai doar para vocês. Eu tô precisando porque eu perdi tudo. Não, a gente não vai poder te doar para ti, porque se a gente abrir exceção para ti, vai ser um caos de novo. Então, a gente doava para entidades, a gente doava para grupo de pessoas que faziam voluntariado em algum lugar. Então, a gente queria multiplicar, que a gente doasse para essa pessoa e essa pessoa multiplicasse, né, esse impacto para outras pessoas. Então, todas essas coisas deram certo porque a gente aprendeu com os fracassos anteriores que estavam acontecendo, né? No caso do Badim. Assim, tomara que esse case não aconteça de novo. Tomara. Né? Mas foi uma... A tendência, infelizmente, é em algum momento acontecer, né? Voltar, mas tomara que esse fracasso não aconteça de novo aqui, mas ok. Se tiver que acontecer, pelo menos a gente tá um pouquinho mais preparado. Exatamente. Foi muito É o que a gente espera, né? Nossa, É o que a gente espera, que a gente se aprenda com os erros, vamos lá. Foi uma loucura aquilo ali, nossa senhora. E não tem como aprender com os erros, né? Com tudo que tava rodando. Cada dia era uma confusão. Exatamente. Mas, e uma última dúvida, até pra gente... Eu já nem sei, já perdi tempo. Tu acha que de alguma forma o fracasso, ele gera um caos criativo, assim, quando a gente tá naquele fundo do poço, assim, quando tá pedindo, né, pedindo um auxílio, esse momento ele faz a gente evoluir de certa forma? Eu acho que sim. Eu acho que tem duas características fundamentais assim num fracasso, pegando o meu caso assim, né, de que fracassou de uma maneira que perdeu todo o dinheiro e tal, que é o fato de que se tu viver um fracasso como esse, tu nunca mais vai querer chegar naquele ponto. Então, assim, é o que a gente fala, de sentir na pele, né? Assim, de, cara, tu fracassou, tu gastou todo o dinheiro. Cara, eu vou fazer de tudo pra nunca mais cometer esse erro e chegar naquele ponto de novo, sabe? Eu não quero chegar naquele ponto. Então, tudo que tu vai fazer vai ser mais medido, vai ser mais tranquilo, mas muito com essa ideia, né? Eu vou inovar, eu vou tentar, mas eu sei que o fracasso faz parte do processo e tá tudo bem. E se eu fracassar, eu ver que até onde eu posso ir, né? Aquela coisa, tu fica mais responsável no ponto de saber até onde pode ir. Eu acho, e quando a gente fala de fracasso, tem muito disso, né? Até aonde eu posso chegar no precipício para não cair. Assume um pouco menos de risco, talvez, é mais equilibrado. É um risco mais calculado, exatamente. Porque é isso, né? Tu vai inovar, tu vai chegar em lugares que nenhuma outra pessoa chegou antes, né? Se tu quer inovar, é justamente isso. Não vai... eu brinco assim, eu quero melhorar 5% a produtividade. Beleza, ninguém nunca talvez tenha feito isso. Tu vai tentar uma coisa nova, talvez nunca tenha tentado. Vai lá e tenta, deu errado, beleza, volta para trás, tenta de novo. Mas não cai de cabeça e não, agora eu vou abrir minha startup que vai ser maravilhosa, vou gastar todo o meu dinheiro para fazer. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, que eu digo. Então, sempre quando eu dou assim, esses workshops com o pessoal aqui do Tecnopuc mesmo, Startup Garage, quando eles fazem os programas, eu sempre digo assim, galera, primeira coisa mínima que vocês têm que fazer é qual é o mercado que vocês vão atuar? É o mercado da construção, do esporte, de medicina.
falem com as pessoas. Vão lá, tem um plano na tua cabeça, fala com as pessoas, tenta ver qual é o feedback delas. Só isso já vai mudar completamente a visão de vocês que tem no mercado. Eu lembro até hoje de um pessoal, de um desses eventos. Doutorado de MVP. Doutorado de É MVP. por isso que eu gosto tanto desse Startup Weekend, porque É muito legal. uma forma da gente evoluir muito, né? Problematizando, entrevistando e vendo. Eu lembro de um evento do Startup Garagem aqui da PUC, que era um pessoal que eles tinham era na época um robô, a inteligência artificial não estava ainda no que é hoje, assim, era um robô lá que trabalhava com criptomoeda e tal, não sei o quê. E eles estavam assim, não, nosso projeto tá bem avançado e tal. E eu, cara, legal, mas olha só, vocês estão no garagem, então façam uma atividade, conversem com as pessoas, né? Vão lá conversar com as pessoas que são os clientes de vocês e tal. Eles foram assim, tria contra gosto. Chegou no outro dia do evento, eles, Flávio, sendo bem sério, ainda bem que a gente foi falar lá com os caras, porque quando a gente foi falar, a gente viu que nosso projeto ia ser um fracasso completo. A gente mudou completamente a ideia e eu acho que agora ele tem mais chance de dar certo. Então, assim, eles estavam tão certos que eles iam ganhar muito dinheiro com o negócio deles, que eles, isso bem é bobagem. Mas eles foram falar com os clientes e viram que tudo que eles estavam imaginando não ia acontecer. Então, só o mínimo fato de tu falar com as pessoas do teu mercado já vai mudar completamente a percepção que tu tem. E aí é o que a gente fala, né? Tu vai fracassar muito antes do que descobrir isso só lá na frente, depois tu gastou dinheiro, lançou teu produto, gastou energia, e tu vai chegar à mesma conclusão que tu chegaria naquele momento que tu falou com o teu cliente lá atrás. Em Só resumo, isso. empreender é difícil pra caramba, né? Sempre. Tem que ser Mas é legal, né? Tem que ser um pouco maluco pra ser empreendedor. Com certeza. É mais fácil ser CLT, trabalhar pra alguém. Exatamente. Mas é muito mais legal ser Não, mas a empreendedor. chance de fracassar é muito. Uma demissão acabou tudo. Acabou tudo. Exatamente. É por isso que eu empreendo. Tu nunca perde tudo. Sempre perde Talvez a alguma gente parte. tenha que deixar de valorizar só essa parte, né? Agir com mais leveza também. Porque se a gente ficar pensando que vai acabar a nossa vida por uma dor assim em relação ao trabalho, a gente nunca vai. Eu acho muito engraçado que algumas pessoas dizem assim, eu vou empreender porque eu quero mais liberdade. Eu digo, tá. Exato. Claro. Eu me tornei empreendedora desde que eu me tornei empreendedora. A primeira vez que eu saí de férias esse ano aí, em 4, 5 anos, a primeira vez que eu saí de férias. Antes eu saía de férias 2 vezes no ano, né? Agora eu fiquei 5 anos sem conseguir tirar férias, né? Empreendendo com toda a minha liberdade. Uma super liberdade. É exatamente. É coisa que o pessoal esquece, né? E por muito tempo foi vendido nessa visão do sucesso, do empreender, do cara de ser inovador, empreender, né? Então a gente, por muito tempo, eu acho que essa época, principalmente que eu falo, né, 2010, 2011, que a gente ainda consumia muita revista, né? Então, assim, a Infexame, Exame, tinha toda a Fast Company, todas essas campanhas, até as lá de fora, assim, sempre tinha capa lá, o empreendedor de bracinho cruzado. Ele montou o seu império, não sei o quê, veja as dicas de sucesso dele. Ou aquela clássica, assim, que eu lembro, que eu não lembro qual era a revista que tinha, que eu adorava, que eu sempre falo na palestra. Forbes, né? Até hoje. Que é aquela coisa assim, a rotina do empreendedor de sucesso, né? Daí falou, Flávio, ele acorda de manhã, lê um livro, depois ele medita. Assim, cara, não é isso, não é verdade. 5 da manhã. Exato, não é assim. Assiste um negócio lá no YouTube. Pra mim combina muito mais tá almoçando, mexendo no celular. Exatamente. Essa é a realidade. Não é? Tipo, o cara agora... Não tem paz. Não tem paz, não tem paz. Tu faz sujeira em torno do prato porque tu não tá nem vendo onde é que tu tá comendo. Exatamente. Aqui. Mas a gente, né, se ilude, não, vou copiar essa rotina de sucesso do cara, né? E não vai adiantar nada na tua vida, né? Porque não é isso. Hoje o cara, ele tá fazendo isso porque ele é multimilionário, ele pode fazer isso. Agora, quando ele começou a empreender, ele não fez isso. Morrendo, pra ele tá assim. Exatamente. Quando ele começou lá atrás, ele não fez isso. Pode ter certeza que ele não tava lá acordando, meditando e lendo livro às 6 da manhã. Não era isso que ele tava fazendo. Já sai correndo da cama. Já tava correndo, um café vamos lá. ruim, assim, só pra não deixar de tomar um café e... Então, na muito verdade, tem isso, essa ilusão, e até escutei recentemente que assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer limpar o bueiro do buraco. Exatamente. E é isso, quer que dê certo alguma coisa, tu vai ter que fazer o trabalho desumano, tu tem que dar o exemplo, né? Vai gerenciar uma equipe, eu quero que a equipe tenha uma performance melhor.
às vezes tu vai ter que ficar um tempo ali treinando, treino, até tu conseguir ir para um outro projeto, né? E é muito braçal. É um muito. trabalho muito braçal. É. É muito. Hoje muita gente está na internet também falando sobre liderança, né? Uhum. Só que o liderar é isso que a Fran falou. É tipo, eu vou lá botar a mão no buraco, porque eu tenho que liderar pelo exemplo. Eu tenho que fazer pra A treinar. gente erra muito também. Eu tenho como que errar líder. muitas Porque vezes. essa semana fiz uma reunião, falei algo que eu não queria ter falado, né? A gente sabe como se portar, mas tem vezes que a gente perde a paciência. E aí, pensar, não, calma aí, eu não sou de todo ruim, porque eu falei algo que não foi, que eu preferia ter. Já fui no outro dia, tentei, né, contornar, falar de outro jeito, mas a gente tá sempre recomeçando, né? Exato. Não exato. tem uma Dá pra cartilha. dizer também, né? Dá pra Não dá, consertar. infelizmente. Exato. Dá pra tentar amenizar a situação. Eu não quis dizer isso. Não, mas é Eu super vou importante. desdizer e vocês vão desouvir agora, tá? Não, mas daí vai muito. Tu vê, um dos livros mais famosos assim, que a gente fala sobre liderança é a Brené Brown, né? Ela fala Sim. muito sobre a arte de liderar, né? Toda aquela parte assim de ser humano, né? De ser transparente, de ser vulnerável, né? A parte de vulnerabilidade é uma coisa que ela fala muito, que tem tudo a ver com fracasso, né? E ela tá lá, ó, uma das pessoas que mais fala de fracasso hoje em dia e tá lá ganhando rios de dinheiro escrevendo livro, porque as pessoas, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? De ser um líder assim mais transparente, de ser um líder humano, saber que eu posso errar também. Mas a gente chegou na conclusão que, na verdade, seja para ter um negócio, né, a autenticidade, ela é em tudo, né? Uhum. Então, o líder, na verdade, não tem uma cartilha. O cara vai ter que se desenvolver. Ele vai ter que ser realmente um líder e não parecer que é, né? Exatamente. E a Isso autenticidade... sustenta um personagem por tanto Ah, tempo. muito, né? Não, Bem não, isso. não tem como. Não tem como. E hoje nesse mundo de exposição aí que a gente vive, eu não gostaria de me expor na internet, mas senão eu não trabalho, né? Então nesse mundo de exposição, assim, se tu vai querer sempre criar um personagem, tu não, vai ficando cada vez mais frio. Então é botar um pouco da sua autenticidade. Eu sou um pouco passada também em relação a isso. A minha autenticidade precisa ser A mais minha contida. autenticidade precisa ser um pouco mais contida, né? Mas se não tiver essa autenticidade, também não vende. O Não, próprio exatamente, vendedor, né? exatamente Tem isso. todo um manejo e as pessoas estão com tanta enxurrada de consumo de informação que, pô, procurando algo mais real, mais palpável, né? Então esse filtro tá cada vez mais automático na visão das pessoas e na mente das pessoas sobre o que é autêntico. Eu acho que a autenticidade, vulnerabilidade são coisas que, né, estão cada vez mais comum, assim, né? Então a gente vê os livros hoje que a gente aborda, né, é muito focado em fracasso, em ser vulnerável, em tu saber que tu pode errar, as pessoas podem errar, ser humano, né, todo esse ponto. Se a gente olhar para trás também eu sempre falo, né, todos esses modelos que surgiram de gestão de projetos, de gestão de produto, que era o Lean Startup, o Design Thinking, os métodos ágeis lá de gestão de projetos, né, todos eles, assim, o método Google lá que eles criaram, todos eles têm como força motriz lá no meio o fracasso, né? Que tu vai tentar, vai criar tua ideia, o círculo, fracassou, aprendeu, tenta de novo e tu vai rodar esse círculo várias vezes. Então, a ideia é sempre de trazer o fracasso para dentro do processo, é justamente isso, né? Então, tem tudo a ver com vulnerabilidade, tem tudo a ver com gestão de produto e gestão de pessoas. Só que a gente tem que saber que fracasso faz parte do processo e entender que Uma tá das tudo bem. coisas que nós falamos hoje é como é que a gente vai manter essa linha de sempre trazer pessoas que falam de fracasso. Né? Que a Fran me perguntou, eu disse, eu acho que a gente tem que ir nos grandes empresários. Porque eles devem ter fracassado em algum momento. Muito. Ou em Não, alguns e a momentos. ideia é falar um Várias pouco vezes. sobre o match também, né? Hoje a gente falou sobre tem vaquinha, É, né? a gente só falou do crash agora. A gente Não, falou gente, do vaquinha. Não, falamos do match. Equilibramos, Não é só equilibramos. sobre isso, mas é também sobre quem tá muito numa zona de conforto, que eu acho que é o problema, né? Tentar de um formato, recalcular a rota, acho que isso é normal. Agora, a zona de conforto, o medo de mudança, isso se o empresário continuar assim, é fadado ao fracasso, né? Com Então, certeza, com certeza. Enfim,
Ainda mais nesse momento que a gente está hoje, né? A gente está falando em computação quântica hoje em dia. Inteligência artificial que vai roubar o trabalho de todo mundo. Ah, vai nada. Ah, eu tava escutando, vendo um artigo ontem da IBM que na verdade demitiu muita gente, né? Depois automatizando o processo, mas que agora está contratando inclusive mais porque está vendo outras áreas. Eles conseguiram automatizar gargalos que antes eram feitos por humanos, mas aí tem a parte de venda, de estratégia. Sim. Então isso é muito bacana, que na verdade é só a gente está recalculando A rota, exatamente. As pessoas vão ter que se encaixar de alguma forma. Com certeza. Uma coisa assim que eu acho que que nós vamos precisar desenvolver cada vez mais, independente da profissão, é a parte comercial, né? Saber se vender. Isso a inteligência artificial não vai conseguir nos superar. A autenticidade a inteligência artificial não vai conseguir implantar. Exatamente. Ela pode até ajudar. Porque Também o chat concordo. bem treinado ele é bem criativo. Garanto pra vocês. É verdade. Eu brinco bastante com isso também. Ele é bem criativo. Às vezes a Fran diz assim, eu não sei de onde é que eu tiro essas ideias. Eu digo, Daqui. Mas bem então, treinado, ele vai. Flávio, bom muito mesmo. obrigada por ter cedido aí o teu tempo, né, para conversar conosco. Foi um papo muito bacana. Acho que não poderia ter um primeiro entrevistado, não poderia ser melhor. Não poderia Feliz. ser diferente. Fico feliz. Não poderia ser E diferente. A honrado. primeira coisa, não foi? Eu disse, a primeira pessoa que nós vamos trazer é o Flávio. E eu disse, mas será que ele vai aceitar? Ele não vai topar. Tá aqui, bem tranquilo e ainda no Viu? espírito descontraído Isso aí. do podcast. Com Legal. certeza. É um Então, prazer. tá, obrigada. Muito que- prazer, Flávio. Muito obrigada. E bora voltar pro Despertar. Deixa eu só fazer a propaganda no final aqui, daí a gente Ótimo. utiliza. O Flávio, eu conheci ele no primeiro Despertar, lá em 2023, que ele foi fazer uma palestra justamente sobre fracasso. Exato. Então agora automaticamente está convidado para 16 de agosto. Vai passar pelo nosso time de curadoria da mão aqui. Ah, tá. Vai passar pelo nosso time de curadoria e vai entrar no nosso próximo evento agora em comemoração aos 4 anos, as Olha 4 só. edições do Despertar. Legal. Bacana. Tamo junto. Te prepara. Te prepara. Pode deixar, vai ser um prazer. E fico à disposição. Eu acho que eu sempre falo, né? Falar sobre fracasso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, justamente para quebrar um pouco essa barreira, né? Que as pessoas ainda têm, infelizmente. E quanto mais a gente fala do tema, melhor ainda. E quanto mais a gente fala de impacto social, né? Com parte de vaquinha também, isso fica à disposição para a gente poder ter esse papo também. Bacana. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço.